Você pode estar na igreja, mas se você não estiver nessa nova vida em Cristo, conhecendo essa vida que você carrega e manifestando, você pode estar como a igreja de Corinto, nessa meninice espiritual. E o problema da meninice é que ela não pode receber o alimento sólido. Ela não pode receber daquilo que o Senhor tem. Ela tem que receber leite. Leite em Cristo, ela tem que ficar no raso. Então na primeira aula eu convidei todos os alunos a meditarem nisso. Como você avalia o seu crescimento espiritual? A partir desse texto, acrescente a essa reflexão. Você tem bebido de leite, das coisas rasas do Senhor, ou você tem mergulhado na profundidade, da plenitude daquele que você porta? Podemos portar, mas podemos não conhecer. E isso está claro na igreja de Corinto. E se você for comigo também, na carta de Paulo a Romanos, no capítulo 8, no verso 19, a palavra nos diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Outras versões dizem que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Qual a manifestação dos filhos? Filhos maduros, filhos uios, filhos maduros. A criação aguarda essa manifestação. A manifestação daqueles que conhecem, que acessaram o conhecimento da plenitude que portam e que agora manifestam. É essa expectativa que a criação tem. A manifestação dos filhos que cresceram espiritualmente no conhecimento e na manifestação daqueles que portam. Isso é um processo que nós temos que viver todos os dias. O processo de acessar a revelação pessoal da plenitude de Cristo é permitir que uma estatura dele seja formada em nós, tomando a nossa vida, tornando-se a nossa própria vida. Quando nós recebemos a Cristo, nós temos uma maneira de pensar. Nas próximas aulas nós abordaremos os diversos significados do termo vida. Mas nós temos a nossa vida, o nosso modo de pensar, de ver as coisas, os nossos relacionamentos. Mas quando nós aceitamos ao Senhor, nós temos que iniciar esse processo, em que para que essa medida da estatura de Cristo seja formada em nós, a ponto que ela se torne a nossa própria vida. Nós deixamos a nossa vida para que Cristo se torne a nossa própria vida. Isso é um processo. Isso é um processo pelo qual todo cristão, todo aquele que recebe a pessoa de Cristo é chamado a viver. Crescer na estatura, a estatura de Cristo. Esse processo ele é pessoal, ele é individual. E ele não se conforma a indícios externos. Ele diz de algo que se dá internamente. Então eu quero convidar você nessa reflexão que nós estamos fazendo e faremos ao longo dessas aulas. Muitas vezes nós vemos nas pessoas, na vida de pessoas que já são cristãs e já caminham há muito tempo na igreja, mas nós vemos apenas evidências externas. Nós vemos apenas o muito fazer. E nada disso diz de uma realidade interna. A realidade em que eu conheço aquele que eu porto e então eu passo a manifestá-lo. Esse é o processo de crescimento espiritual que o Senhor tem desenhado para as nossas vidas. É acessar no nosso interior para manifestar aquilo que já foi gerado. Por isso esse processo de crescimento ocorre de dentro para fora. Não há nada externo que nós façamos que evidencia aquilo que o Senhor destinou a ser construído no nosso interior. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós vemos como, acompanhando a vida das pessoas e analisando sobre esse tema, pessoas que muito fazem, pessoas que estão no ativismo até. Mas esse ativismo não diz de um crescimento, muitas vezes não diz de um crescimento espiritual, ou pode não dizer de um crescimento espiritual, porque esse é um processo que nós fluímos de uma natureza a outra, nós veremos isso também. Nós saímos de um estilo de vida, de uma natureza adâmica e passamos para uma natureza em Cristo, em que essa natureza vai tomando toda a nossa vida. Esse é um processo individual. E quando você se dispõe a viver esse processo, de conhecer, acessar e manifestar a estatura de Cristo, nenhuma circunstância externa pode impedi-lo ou paralisá-lo. Quando você se dispor, quando uma pessoa se dispõe a conhecer e a manifestar a plenitude do Cristo que carrega, nenhuma circunstância externa pode paralisar ou pode impedir que isso aconteça.
Na verdade, como nós veremos nas próximas aulas, as circunstâncias externas, as circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas, às quais todos nós estamos sujeitos, aos intempéries, aos problemas, às diversas situações, cada uma dessas situações, na verdade, é um propósito do Senhor para que Cristo seja formado em nós. Quando nós temos a nossa visão ajustada àquilo que o Senhor desenhou, à luz do novo pacto, fazendo a vida do Filho dele ser a nossa própria vida, habitando em nós, nós sermos portadores dessa plenitude. Quando nós ajustamos a nossa ótica a essa visão, nós passamos a ver a vida e as circunstâncias de uma outra forma. Nós passamos a entender que cada circunstância é essa oportunidade para que uma medida da estatura de Cristo seja formada em mim. E eu vou passando, e é por isso que a palavra diz, de glória em glória, de vitória em vitória. A cada vitória, uma medida da glória, da manifestação do Deus vivo é dada a nós, é revelada a nós, e nós passamos a conhecê-la, e então aptos a manifestá-la sobre a criação. Isso é o filho maduro, esse é o filho maduro que a criação anseia. Filhos que sabem o que portam, filhos que conhecem o que portam, e que são capazes de manifestá-lo em toda a terra.